Fala pessoal, beleza? Gabica aqui na área, juntamente com o Stefano, para fazer análise das ligas alternativas que voltarão. Algumas que a gente vai falar, inclusive, já voltaram no momento que a gente está gravando esse vídeo. E a gente vai fazer aquela análise completinha sobre todas elas. Ó, o episódio de hoje a gente vai falar sobre 7 ligas. Então, assim, é bastante coisa. Talvez ele fique até um pouco mais extenso. Mas, ó, para quem estiver vendo depois, né, da estreia do vídeo, você vai perceber que vai ter toda a divisão que você consegue ir diretamente até a liga que você quer saber o que a gente pode esperar para essa nova temporada que se inicia ou até mesmo já iniciou. Só para vocês não se perderem, ó, aqui em cima tem aí o logo de cada liga, então vamos lá, ó, o primeiro aqui, Ligue 1, Eredivisie, Campeonato Belga, que é a Pro League, Super League Turca, tá? Campeonato Suíço Super League também já iniciou, Liga Portuguesa e também o Campeonato Dinamarquês. Lembrando que a gente separou por campeonatos que muita gente comenta aqui no canal e, claro, campeonatos que a gente tem conhecimento para trazer para vocês. Às vezes a galera não conhece, é uma ótima oportunidade de você começar. Eu recomendo todos eles, tá? Então, se você tiver oportunidade, tiver aí tempo para fazer, tiver tempo para conhecer, vale muito a pena, principalmente porque a gente vai passar aqui as coordenadas aqui de características dessas competições, vai falar sobre equipes, enfim, um monte de coisa. Então, dado todo o recado, todo o aviso, lembrando que esse vídeo aqui é oferecimento da Betfair, duas boas-vindas aí para o Stefano, que vai me ajudar muito, que inclusive trabalha todas essas ligas e trabalha muito bem. Seja bem-vindo aí, Stefano. Fala, Gabriel, fala, galera. Programa um pouquinho diferente hoje, né? A gente abordando algumas ligas que acho que estão fora do radar da maioria de vocês. Mas a ideia é justamente essa, né? Passar um pouquinho sobre essas 7 ligas, tem bastante coisa para falar e dar o panorama também de como a gente trabalha nas apostas e como vocês podem ou não aproveitar, né? Aquele começo de temporada sempre tem aquele gás novo, né? De pegar uma competição diferente, fazer alguma coisa a mais. Ainda boa parte das grandes ligas não começaram e outras dessas pequenas ou menores, né? Em relação à Premier League, La Liga, Bundesliga, podem ser interessantes para a gente trabalhar. Vamos comentar um pouquinho como a gente aborda essas ligas e o que é interessante em cada uma delas. Show de bola. Ó, vamos iniciar então as nossas análises com a nossa primeira liga. Já de cara, vamos começar com a Ligue 1, Liga Francesa, tá, pessoal? Vou colocar aqui a minha tela para vocês e vamos lá. Bom, Ligue 1, e é uma coisa que eu sempre costumo falar, né, Stefano? Pô, não é só Paris Saint-Germain. Sei que chama atenção Paris Saint-Germain. Ah, o Paris Saint-Germain vai ser campeão? Muito provavelmente vai. Porém, a nossa ideia aqui não é ficar pensando quem que vai ser o campeão, e sim extrair valor daquela determinada liga, beleza? Então, dito isso, vamos relembrar o que aconteceu na temporada passada. E na temporada 2023-2024, cara, grande novidade da Liga Francesa, que eu acredito que seja uma forma da equipe da Liga ser um pouco mais forte, é o fato de ter baixado o número de times na primeira divisão. Antes eram 20, como vocês viram, caíram 4, e aí agora vai ter o playoff, tá? Vai ter o playoff. Então é muito parecido com o que acontece na Bundesliga, ou seja, o 16º colocado vai disputar playoff contra o terceiro por lá, ou se não, aqueles mata-mata que eles costumam fazer na Ligue 2. Beleza? Então, quem subiu? Subiu apenas o Metz e o Le Havre, tá? Então, essas são as duas equipes que subiram e estão de volta aí à primeira divisão. Lembrando que o Metz teve há pouco tempo aí na primeira. E esse é um ponto, né, interessante, né, Estevam, que vale a pena a gente citar já nessa questão das características da liga, é que a Liga Francesa, né, ela tem essa a parte de baixo ali, né? Vamos dizer assim, pelo menos uns 10 times sempre brigam para não cair, né? É mais ou menos nesse sentido, Sim. né, Stefano? Essa é uma linha interessante. Acho que assim, o que eu posso complementar em relação ao que você já trouxe? Primeiro que eu achei legal essa redução, porque como você bem falou, tem times geralmente que ficam muito fracos na Ligue 1 em relação a outras ligas. Óbvio, todo time tem aquele lanternão que acaba não engatando na temporada, mas aqui a gente, se vocês pegarem a temporada passada, tinham 4 times que a gente já sabia que dificilmente ia escapar, né? O Angers fez uma temporada horrorosa, com problemas administrativos, né? Enfim, até teve um dos destaques de Marrocos na Copa, jogava no Angers, fizeram caixa ali, venderam e tal, mas acho que foi até pro Marseille que venderam, não lembro agora exatamente. Foi ele mesmo, esqueci o nome do meio-campo, mas é Eu o também. Unai. Unai, Mas ele Unai. foi muito bem na Copa mesmo. Sim. E o próprio Auxerre, muito abaixo, né? Então acho que agora vai dar uma pequena nivelada.
existe mesmo essa característica, ela tem meio que uma nota de corte ali, talvez do oitavo, nono para cima, que também tem uma divisão de blocos, né? Tem aqueles times que vão brigar lá por Champions e tal, e outros que vão fazer ali uma parte intermediária para cima. Nesse segundo grupo vão estar o Nice, vai estar o próprio Montpellier, na temporada passada não foi tão bem, mas costuma dar uma aprontada. E aí daí para baixo é o que você falou, são equipes muito fracas que geralmente não tem muito o que apresentar, né? Vão passar mais para se defender e tal. E por isso que eu acho que essa redução foi boa. Outra característica que vale mencionar, acho que desde que o dinheiro começou principalmente pelo PSG, né? Trouxe mais contratações, investiu mais. E querendo ou não, isso obrigou, acho que os próprios concorrentes, como o Marcelo, a ter essa visão mais de poder tentar competir. A Liga Francesa, que já foi bastante under, né, num passado razoável, ela já não é tão under assim, né? Uma média de quase 3 gols por jogo. Muito boa a média, né? Se a gente for analisar um contexto de uma liga que. Esse é o ponto, pessoal. Cara, várias vezes você vai encontrar, por exemplo, odd 2 ali nos 75,90, bem antes de 75,90, sabe? Uma coisa que às vezes acontece no Campeonato Sim. Brasileiro. Pode seguir, Stefano, desculpa aí. E aí, até falando para quem é apostador, né, e trabalha com linhas asiáticas principalmente, lá no passado, qual que é a linha padrão da Liga Francesa? Era 2,25, geralmente. E até isso acontece em jogos, por exemplo, você pega dois times que são dessa faixa mais inferior que a gente falou, essa ainda é a linha. Mas quando eles envolvem um dos bons times que contrataram mais, que hoje tem mais poder financeiro, a gente vê, não só no PSG, linha tipo 2,75, às vezes até beijando ali a linha de 3 gols, porque são times mais over mesmo, mais ofensivos, isso pode deixar o jogo interessante. E uma última característica que a gente deu para você, Gabigol, que eu acho que é interessante comentar com a galera, em relação a... Eu sinto que na Ligue 1, um time que tem uma boa orientação tática, ele consegue se sobressair mais do que até em outras ligas. E eu vou dar aqui alguns exemplos de dois times que tecnicamente pertenciam a esse grupo inferior que a gente está falando, mas foram muito bem na temporada passada, justamente porque eram muito organizados, né? Que foram o Lorient. O Lorient fez uma temporada muito boa, mesmo sendo um time Muito bem boa. limitado, né? Um time que é bem reativo também, jogava, mas marcava certinho, tinha escapes. E o Clermont fez também uma temporada muito boa, incomodou, inclusive ganhou do PSG de virada na última rodada, né? O PSG já nem aí para nada. E fez 2-0 e acabou tomando 3-2, né, de uma maneira até bizarra. Acho que quem trabalhou esse jogo deve ter feito no trade, pelo menos deve ter feito uma graninha, porque deu para ver ali um descompromisso bem grande do PSG. E acho que isso é interessante a gente reparar, né? Qual que é o time que vem organizado defensivamente, porque isso pode dar trabalho até pela característica mais ofensiva que eu falei, né? Esses times são mais ofensivos e também dão mais espaço. Então, os times um pouquinho mais organizados, eles conseguem equilibrar essa parte tática. O próprio Rennes também, né, Stefano? Acho que vale a pena ser Sim. citado, porque o Rennes, né, ficou muito conhecido aí na internet para quem viu, pelo fato do treinador ser Do um futebol cara que ele, manager, né? exato, ele tinha um histórico muito bom no futebol manager, então era um cara que treinava os times virtuais e se deu muito bem, porque o Rennes era um time que tinha ali tendência, né, pelo menos nas odds ali, para brigar por rebaixamento, e foi 11º colocado. E aí vale muito, né, essa ressalva. 23, 24 não vai mudar tanto assim, né? Vai mudar, obviamente, alguns nomes, mas essas equipes aqui, ó, são equipes parte de baixo da tabela. E aí o pelotão de cima, que a gente tem o Lan, né, que foi muito bem, o Marcelo, o PSG, obviamente. Temos também o Rennes, o Lille, Mônaco, Lyon, que aliás o Lyon não foi nada bem. O Nice que foi abaixo do que eu esperava pelas contratações. E é Ah, isso, né? tem Pode uma falar, coisinha pode que eu falar. esqueci de comentar, que eu acho que também é importante em relação à Ligue 1. O fator casa é bem significativo aqui, né? A gente tem equipes que têm um comportamento muito diferente quando joga em casa e joga fora. O Rennes é um exemplo muito claro, né? Um time que em casa fez uma campanha excelente e quando jogou fora não conseguiu manter, né? Ó, segunda melhor campanha, só 4 derrotas. Muito bem o O, Rennes. o Lens é outra boa equipe desse exemplo, tá? Na temporada passada ganhou 17 jogos em casa, dos 19, assim. Olha o PSG, né? Que com todo o investimento ganhou 13. O Lens em casa era um Não absurdo. foi a melhor campanha, né? Mas se você coloca a tabela como visitante, a Gabi pode pôr para vocês, o Lanza tipo, tropeçou várias vezes, empatou várias partidas, né? Já não teve o mesmo desempenho. Olha o Rennes, cadê o Rennes? Lá no meio da tabela, em 12º lugar. Então tem equipes que realmente se sobressaem muito em casa. E uma última dica, antes da gente passar já para a temporada nova oficialmente, né, Gabi, que aí não enrolar muito, deixa eu até pôr minha tela rapidinho para o pessoal aqui, é tomar muito cuidado com
acreditar muito, e eu sei que tem um hype no PSG, pelo investimento, pelo Neymar e tudo, mas acreditar que toda a odd do PSG vale a pena e que o PSG vai amassar todo mundo. Deixa eu pôr aqui para PSG foi bem. vocês. Pessoal, o PSG venceu o campeonato passado, mas ele venceu assim de uma forma bem meia-boca, por isso que ele quase perdeu, né? Mas mesmo assim, ainda é um time que sobra. Mas muitas das vezes a gente vai ter odds bem ruins, e aí o Stefano vai mostrar isso aqui para vocês aí. O que é essa tabela aqui, né? Um site que a gente apresentou lá no Clubão Responde. Se vocês tiverem curiosidade, a gente pode deixar aqui o link também para vocês consultarem, que ele compara o que aconteceria se vocês apostassem nos handicaps na linha principal de todas as equipes. E aí, vocês já estão vendo de cara o Clermont e Lorient, das equipes que eu falei que se sobressaíram sendo as equipes mais lucrativas, mas o que eu quero trazer para vocês não é nem isso. Olha o PSG lá embaixo. Olha, Gabi, olha a turma que o PSG está fazendo companhia em termos de qualidade técnica. Tudo time que Com os dois ou que caiu, caíram, né? ou brigou para não cair, que foi o caso do Nantes, que É, acabou focando na Copa, né? Quase se complicou também ali no finalzinho. Mas apostar em todos os handicaps do PSG teria dado um prejuízo de 9 unidades, né? O que quer dizer isso? exatamente. Tomar muito cuidado com essas linhas de casa do PSG, ou acreditar que PSG menos 1,75, menos 2 em casa, isso aí vai bater. Cara, não necessariamente é valor, porque, como você bem disse, o PSG é muito mais forte e eu acho que isso tira até uma própria motivação das equipes, né? Então, eu acho que imagina o Mbappé a motivação que ele tem de jogar na quarta-feira contra o Bayern na Champions, depois jogar, sei lá, com o próprio Nantes em casa, né? Não é a mesma coisa. Então, tomem cuidado com essa é uma característica importante, acho que eu queria passar para vocês, de tomar cuidado com essas linhas muito esticadas, que nem sempre eles vão cumprir, né? Às vezes vão ganhar e ficar tocando bola, fazer jogos em banho-maria. Show de bola. Então, aí tá dado o recado aqui do Stefano. Agora a gente vai falar de transferências. Obviamente que a gente não vai falar de todas as transferências, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu vou falar das equipes mais importantes. Primeiro, o Paris Saint-Germain, vocês já devem ter visto aí as contratações. Eu acho que a principal delas no momento, né, seria o Luiz Henrique no lugar do Christophe Galtier, que de fato não se deu bem, apesar de ser um bom técnico, viu, para a Liga Francesa. Inclusive foi campeão, né, com a equipe do Lille, né, teve no Nice aí também, fez boa campanha. Aí o PSG contratou Manuel Ugarte, que é ótimo meio-campo do esporte. A principal contratação tem valores, trouxe o Lucas Hernandes, comprou o Hugo Ekitike, que já estava no time, o Canili, que é bom jogador também do Mallorca. O Xavi Simons, apesar dele estar aqui, ele está lá no Leipzig, tá? Então na live Né? nosso vídeo de Bundesliga a gente vai falar sobre ele. Trouxe a Asensio, trouxe o Skriniar, né? E aí saiu vários jogadores, né? Saiu o Icardi de vez, saiu o Messi, que vocês já sabem. Xavi Simons, como citei, foi emprestado. Sérgio Ramos também acabou saindo, né? E agora, perdão, o Mbappé, né? Vocês sabem que o Mbappé não vai ficar. E sobre o Lan, tá? Como vocês viram, um desempenho muito forte na temporada passada, segundo colocado, um ponto atrás do Paris Saint-Germain. Cara, o Lan perdeu dois dos seus principais jogadores. Eu diria três, né? Porque o Jean Naná também jogou muito, né, no meio-campo. Foi pro Besiktas. O Seko Fofana foi para o Nasser do Cristiano Ronaldo, então vocês já imaginam o nível de jogador. E o Lois Openda foi para o RB Leipzig. Então perdeu três jogadores muito importantes. Mas em contrapartida, trouxe o Andy Diouf, que eu vi, tá? Na Conference League, o Basel, né? Jogou até contra a Fiorentina ali, acho que a semifinal. Muito bom jogador. O Ângelo Fugini, que não foi bem no mais, mas também um ótimo jogador. Chegou a jogar no Angers também, conhece a liga. Tá? Então aí depois trouxe outros jogadores conhecidos. Minha opinião é, cuidado com o Lance nessa temporada, por quê? Porque ele vai dividir a atenção com a Champions League. Não tem elenco para jogar nas competições e perdeu alguns jogadores-chave. Esses jogadores, apesar de ter qualidade, podem ser que eles não encaixem tão bem. Depois, um dos times mais over, né, dessa última temporada, que foi o Mônaco. Inclusive, um dos times que mais fez gol de cabeça, que é uma coisa que eu vou ficar de olho, porque eu gosto de trabalhar a bola parada. Perdeu alguns jogadores importantes, mas já trouxe reposição, que é o caso do Mohamed Salisu. Trouxe o Felipe Kuhn, já que o goleiro lá, o que é o Mini Neuer, né, que eu costumo falar, o Alexander Nubel acabou saindo, né, foi para o Stuttgart, não ficou no Bayern. E aí depois o Jean Lucas, que foi para o Santos, que não era titular. E perdeu também, não tá aqui na lista, mas o Axel Disasi, que é zagueiro, né, não à toa, trouxe o Mohamed Salisu, foi para o Chelsea o zagueiro. Aí, esse para mim é o time que mais contratou, né, Stefano? E tenho grande expectativa no Olympique de Marseille, que toda temporada fica ali entre terceiro, brigando para uma vaga de Champions League, é uma equipe histórica aqui no Campeonato Francês, gigante, né, em história. Trouxe muita gente. Trouxe o Iliman Ndiaye, para quem acompanha a Premier League sabe, um ótimo jogador do Sheffield United.
trouxe o Ismail Assar, outro de Premier League, ou seja, 2 jogadores aí, um atacante e um ponta, de grande qualidade. Trouxe o Renan Lodge, porque perdeu no Tavares do Arsenal, voltou por empréstimo. Contratou o Malinovski em definitivo da Atalanta, que não foi bem, né, na chegada dele, mas é um jogador para encaixar. O Kondogba, jogador do Atlético de Madrid, também chegou para reforçar o meio campo. Harit, que já foi jogador da equipe, uma boa oportunidade de negócio que o Schalke caiu, contratou de volta. Contratou o Rubem Blanco em definitivo. E aí, simplesmente Pierre-Emerick Aubameyang, 34 anos, já jogou no Saint-Etienne, que inclusive é rival aqui do Marseille, né, que caiu vendo uma crise muito feia. Então, assim, ótimas contratações. E além de tudo, trocou o técnico, o Ivan Tudor saiu e trouxe o Marcelino Toral. Então, assim, é uma equipe que eu tenho uma expectativa muito boa para essa temporada, tá? Inclusive fiz até um vídeo falando. E aí saiu, né, de importante, Dimitri Payet e o Alex Sanches são os jogadores mais importantes que saíram da equipe nessa janela, né? Além também do Nuno Tavares que eu já citei e o Bailly que voltou para o Manchester United. Depois, também vale a pena a gente citar o Rennes, tá? O Rennes, o Stefano falou muito bem do Lorient, o Enzo Lefebvre, que estava inclusive jogando Sub-21, Eurocopa Sub-21 há pouco tempo, que foi vencido pela Inglaterra. Muito bom meio campo, ex-Lorient. Trouxe o Ludovic Blas do Nantes, que é muito bom meio campo também, tá? Fortaleceu muito bem aqui a sua equipe. E aí, perdeu agora recentemente, né, o Leslie Ugochuk, que é um meio-campo muito promissor, que foi para a equipe do Chelsea, tá? Esses outros jogadores já estavam fora, né? O Loic Badé já estava no time, o Andy Diouf também, né, que inclusive vai para o LAN, já estava emprestado pelo Basel e perdeu o capitão, né? Na verdade, saiu a custo zero o Ramari Traoré, lateral direito. Então, assim, fiquem de olho no Rennes essa temporada, que é um time muito bom, muito interessante. Depois a gente pode falar um pouquinho do Lille, bem breve. Trouxe o Samuel Titi, que vai tentar recuperar seu bom futebol, e aí perdeu vários jogadores. Então cuidado com o Lille, porque perdeu o Timothy Weah, que é ótimo jogador, o José Fonte acabou saindo para o Braga por escolha, e o Jonathan Bambá também, que era um jogador titular, que acabou saindo, tá? E aí então ficou sozinho, só o Jonathan David no ataque, né? Do ataque aqui, que era normalmente o Weah, Bambá e David, agora ficou só um deles. Sobre o Lyon também. O Lyon também não contratou muito, não mexeu muito, trouxe só o Clinton Mata do Bruges, que a gente vai falar, inclusive, lá na parte do Belgão. Perdeu o Thiago Mendes, que é um jogador importante, e foi isso. Eu acredito que também dá pra gente falar do Nice. Vai pra fechar aqui as transferências, né, Stefano? Acho que o início, o maior destaque saiu o Dolberg, né? Foi lá para o Anderlecht, se eu não me engano. Que é um nome mais conhecido, talvez, do pessoal. Mas chegou o nome que proporciona as melhores piadas na internet, né? O Jeremy Boga, que é ex-jogador da Atalanta, jogou muito, muito bem no Sassuolo também, né? Naquela temporada que a Atalanta e o Sassuolo fizeram muito sucesso na Europa. Então, acho que esse é o grande destaque que eu trago do Nice. Boa, e ficou com o Terem Moffi, que era jogador do Lorient, mas já estava emprestado, agora só exerceu o poder de compra, trouxe por empréstimo o Morgan Sanson, e saiu alguns jogadores que não deram certo, né, que tinha expectativa, né, eu comentei que tinha uma expectativa muito alta, que é o caso do Aaron Ramsey, que é o caso, também o Nicolas Pepe estava emprestado, também não foi muito bem, o Schneiderlin também foi lá para a Turquia, e o Ross Barkley, né, também ex-jogador do Everton, Chelsea, seleção inglesa, já foi, também não foi legal. Vários jogadores encaixaram no Nice, mas ainda tem expectativa que esse Nice pode encaixar. De resto, pessoal, aí são poucas movimentações assim para a gente citar que foram muito importantes, tá? Então, para a gente fechar, vamos fazer aquela análise, né, de mercado. Como vocês sabem aqui, ó, PSG agora aqui na Betfair para ser campeão mod 1,20, depois do Olympique de Marseille, vocês viram que o LAN já caiu, né? Realmente foi uma campanha muito acima do LAN. Não sei se vai conseguir fazer a mesma campanha tendo Champions League para brigar. Até aqui se concorda, Stefano, mas basicamente essa ideia de mercado aqui? Eu acho que não tem muito como fugir do PSG mesmo. O time é muito acima, tem muito mais poder de investimento. E até sendo honesto, eu gostei da janela do PSG. Eu acho que desde que o time virou esse novo rico, né, o Paraná rico que você gosta de falar, eu acho que foi a janela mais consciente que eles fizeram. Talvez não tenha grandes nomes, grandes destaques, mas eles saíram daquela linha mais midiática de Neymar, Messi, trazer esses nomes que chamam mais atenção e focaram mais em pegar bons jogadores jovens, como o Gart, né, que foi muito bem. E eu acho que eles fizeram uma boa janela. Então,
acredito que vão provavelmente vencer também tranquilamente essa liga. Gostei muito do Marcelo também, mas acredito que não seja suficiente para fazer frente assim, ao PSG, até porque tem que encaixar esses reforços, a gente não sabe ainda se vai dar aquela famosa liga, né? Então, acho que, por mais que a odd pareça amassada, eu acho que ela é justa para não falar aí que não tem até algum valor, né? Talvez pudesse estar em 15, em 10, mas acho muito difícil que o título saia disso. E você fala do Lance, eu acho que a odd estaria meio alta mesmo sem as mudanças da janela que enfraqueceu o time por conta da... Foi realmente surpreendente a campanha, né? Acho difícil que consiga manter a campanha em casa da temporada passada, né? 17 vitórias em 19 partidas. Então, a tendência é fazer uma boa temporada, mas não tão boa quanto que justifique lá o segundo colocado, né? Exato. Me surpreendeu aqui, né? Esse é o mercado do campeão sem o PSG. Basicamente seria o campeão, o vice-campeão, né? E me surpreendeu um pouco aqui até o Lille sendo o segundo colocado, como eu falei, Lille perdeu várias peças ali no ataque, né? Não sei. Não sei. Tô um pouco desconfiado do Lille. Vou ficar de olho. Mas foi uma equipe que eu deixei de trabalhar a temporada passada exatamente porque, ainda mais eu que trabalho em match odds, não estava interessante. Por mais que vencia, não dava um padrão legal. Acho que a equipe que mais dava padrão era o Marcelli em várias partidas, apesar de não ter sido segundo colocado, o Rennes, que vale a pena ficar de olho nessa temporada também, o próprio Lan, peguei alguns backs ali, equipe, Lei também adversário, enfim, essas aqui são as equipes base aí para quem quer trabalhar a favor. Falando sobre essa primeira rodada, a gente já tem simplesmente um Nice e Lille, né? E um jogo bem interessante para a gente ficar de olho. Depois a gente tem o Olympique de Marseille e Reims. Você vê que o Olympique de Marseille já com uma odd aí de favorito contra o Reims, que a gente tem que tomar muito cuidado por aquilo que eu citei. É um time muito bem taticamente, Stefano falou muito bem. E o PSG vai pegar o Lorient, uma odd 1,14. Normalmente é um tipo de odd que a gente acaba encontrando aqui na Liga Francesa no PSG. Eu trabalho até mínima odd 1,20, eu costumo trabalhar, né? Depois, aqui também como destaque, dá para a gente citar o jogo de Rennes contra o Metz dentro de casa. O Metz acabando de subir, né, Stefano? O Rennes também é um time que normalmente tem uma odd lá 1,40, 1,50, depende muito do adversário, por conta do fator casa, né? Dentro de casa vai ter odd nesse estilo. E o Strasbourg, que é um time chatinho, aquela zebra, vai perder, vai sempre dar trabalho. E vai pegar o Lyon. Inclusive, a gente até falou pouco do Lyon, né, Stefano? Mas o Lyon é um time muito, muito inconsistente, né, velho? É É verdade, mais a gente pra comentou over do que pouco o Lyon. pra back, né, velho? Não, mas o Lyon, acho que para apostas, ele foi um time que deve ter dado bastante prejuízo na temporada passada. Muito irregular, né? Perdeu muito ponto bobo em casa para equipes que ele era bem Vi muito, superior, né? vi muito jogo, né, o Stefano de odd 1,30 do Leão perdendo, né? Não, demais. No começo da temporada eu tomei alguns restos no Lyon, tava com expectativa boa. Mas vários jogos saiu na frente, acabava dando empate, enfim, acho que não foi uma temporada boa. Tem elenco para fazer uma campanha melhor, né? Mas tem que ver como que vai se desempenhar. A gente vai ficar com o pé atrás, né? Quando foi uma temporada assim, você fala assim, deixa eu ficar esperto com o Lyon. Boa, show de bola. Então, acho que falamos tudo da Ligue 1. Bora pra Liga Belga agora, então? Bora. Então, vamos lá. Vamos falar agora da Pro League, Liga Belga. Pessoal, primeiro ponto. Liga Belga já iniciou, tá? Então a gente vai falar das rodadas que já aconteceram, né? As primeiras impressões que a gente teve, né? E falar como foi também, aí dar o contexto. Temporada passada, cara, provavelmente vocês devem ter visto algum vídeo aí, né, Stefano, da loucura que foi, né? Realmente Antwerp ganhando no último minuto ali e tal, gol no finalzinho. Então, Royal Antwerp, atual campeão aqui da Liga Belga. E um ponto, tá? Às vezes a gente não dá muito esse contexto, mas a Liga Belga, historicamente falando, ela sempre foi dominada, né, por Clube Bruges, Anderlecht e tal, Standard Liège e tal. Só que assim, essas equipes, isso a gente vai trazer aqui para vocês com mais profundidade, já não são as equipes top do campeonato. O Bruges ainda né? Dá pra gente colocar dessa forma, não fez uma última boa temporada aí. Então, muitas equipes novas, né, com menos nome, como por exemplo o Genk, o próprio Royal Antwerp, estão lá na briga, velho. Então, assim, é um bololô danado você saber quem que vai ser o campeão, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que dá pra gente citar. Sobre características, Stefano, cita aí pra galera como que é as características da Liga Belga. Boa. O campeonato do ano passado foi muito bom, né? O Genk disparou, parecia que ia dominar bastante a temporada. Primeira coisa que é importante vocês saberem o campeonato belga ele tem aquele formato que
tem um quadrangular final, né? Então, assim, vão se classificar as equipes, né? Na tabela normal, pontos corridos, e até aconteceu ano passado, né? Alguém que disparou, por exemplo. Então, pode ser que alguém faça aquela leitura, cara, acho que os times vão agora controlar, né? Ganhar em casa para matar o título. Não é bem assim. O que acontece? Quando passa essa primeira parte da temporada, eles vão para essa fase final e acho que na Bélgica eles dividem por 2 os pontos, né? Tem competições que mantêm a pontuação, na Bélgica, se não me engano, divide por 2. Então, assim, mesmo que esse time tenha disparado e já classificado, que às vezes a gente acontece, vou dar um exemplo aqui, quem acompanha o campeonato colombiano também tem esse formato, né? Passam 8, aí formam 2 grupos e eles jogam entre si e tal. No colombiano, você ficando ali entre os 8, tanto faz, né? Zera a pontuação e tal. Aqui não. Então, um time disparou, abriu 10 pontos de vantagem e já classificou faltando 5 rodadas. Vai tirar o pé? Não deveria. Por quê? Quanto mais pontos ele fizer, mais pontos ele já vai começar nessa fase final. Os Então, pontos não zeram, né? Ele não é do zero. Então, assim, essa é uma coisa que é importante para ficar de olho, né? Não ficar pensando... Até pelas corzinhas ali, parece que agora vai ser hexagonal, né? Acho que agora vão ser 6 equipes. Deu uma mudada, né? 6 equipes aqui, e depois os outros aqui do Qualifying Round. Esse Qualifying Round, pelo menos na temporada passada, ele deu vaga aqui para a qualificação, né, da UEFA Conference League. Então, ou seja, ganha uma vaga lá para brigar, para qualificar para a Conference League, não que vai diretamente para a coisa, que foi no caso do Ghent aqui. Aí o outro, o hexagonal, o quarteto, né, que ficou aqui para brigar pelo título, que foi o Bruges, pegou vaga de Conference League, qualificação também. O Royal Union, que vai jogar o UEFA Europa League, qualificação também. E a vaga do Genk para qualificação para Champions. E o Real Antwerp, qualificação para Champions. Não tem vaga direta, né? Na verdade, aqui na Liga Belga, né, Stefano? Pelo menos é isso daí. Então, esse é importantíssimo. Outra característica interessante da Liga Belga, você já trouxe, né? Que é o equilíbrio. Acho que ela está muito mais aberta, assim, não dá para a gente cravar como a gente fez na Liga A, esse time aqui vai ser o campeão. Inclusive, até a gente estava comentando aqui no off, né, Gabica? O ano passado, a última rodada foi muito boa de acompanhar, não estou nem de apostas, assim, porque tinham 3 times podendo ser campeão. Ironicamente, o mais forte deles, que era o Bruges, era quem estava já fora. Né? E aí o Union Saint-Royal, Giloés, né? Giloás, cada um chama de um jeito, né? O time, não é confuso, não é confuso. A galera. Tinha tudo na mão, né? E tava vencendo até o finalzinho, aí tomou um gol do Bruges, o título passou a ser do Genk, que estava ganhando em casa do Antwerp, estava empatando, alguma coisa assim, e estava ficando com o título. No último minuto, o Alderweireld, aquele que jogou no Tottenham, acertou um chute no ângulo de fora da área, virou o jogo lá pro Antwerp e ficou com o título. Então, passou em 10 minutos, passou por 2 mãos o título antes de chegar no campeão. Né? Então, e essa é uma característica que eu vejo, assim, que talvez seja um exagero dizer, mas a média de gols na Bélgica é alta, tá? Eu estava até também comentando com o Gabi antes da gente começar. O meu over na Bélgica talvez não encaixe tanto. Eu gosto mais de trabalhar over em que situações na Europa? Geralmente quando eu tenho times favoritos jogando fora, porque eu tenho maior chance de ter gol dos dois lados. Tem que fazer uma análise mais estruturada. Como meu over na Bélgica não é aquela maravilha, talvez seja um campeonato que seja legal para trabalhar over quando o time forte também esteja em casa. Tem que fazer um estudo ali, dar uma analisada com um pouco mais de calma nesse começo de temporada. Mas, de qualquer forma, é uma liga over, tá? Então, é uma liga que costuma ter bastante gols. Até analisei a Bundesliga 2 com o Theo aqui no canal e é uma média mais alta do que a Bundesliga 2. A Bundesliga 2 está com, acho que 2,94, foi 3,05. Então, dá para ter uma boa noção, né, como que é o over essa liga. Outro ponto também que vale a pena citar, né? Olha que curioso. Os 31,45 quase bate, né, os 76 ou 90, ou seja, é uma liga que sai muito gol, pelo menos na última temporada, nos 15 minutos finais do primeiro tempo, coisa que normalmente cai essa média, né? Normalmente é o momento que cai, né, os gols. Então é bem interessante, também um percentual muito bom, né, de vitórias do time da casa, né? E aí também a gente pode citar algumas equipes. Deixa eu colocar aqui na temporada regular aqui da temporada passada, né, que é a primeira parte ali do campeonato, que é o caso do Genk, o Real Antwerp também muito bem. O Clube Bruges não foi bem, viu, pessoal? É isso que a gente falou. Esse também foi um time que eu parei de fazer. Por quê? Porque não dava mais para trabalhar a favor. Era muito mais valor, tinha muito mais valor trabalhar contra, porque a temporada foi realmente ruim do Bruges. Por isso que a gente citou. Olha o Standard Liège, quinto colocado, né? Olha o Anderlecht.
né, que é um time histórico, tem muitos títulos aí de campeonato belga, 12º apenas. Então, realmente é uma atenção que a gente tem que ter no campeonato belga, que é um campeonato muito bem disputado, muito bem disputado. Eu destaco sempre o Genk, porque o Genk é um time bem estruturado, time interessante da gente ficar de olho, que inclusive nessa temporada já me deu gol, né? Já que a temporada começou, eu já peguei aqui, ó, cadê o... É que Ah, aqui, ele tá na temporada passada. aqui, ó, voltando para 2024, como já rolou uma rodada, o Genk sacudiu o Molenbeek. Para quem não sabe, o Molenbeek é a equipe do John Textor, dono aí da SAF do Botafogo, tá? Então, uma das equipes dele já estreou tomando taca, inclusive uma das equipes que subiu aí para a primeira divisão belga, beleza? Então, acho que aqui deu para a gente dar um bom contexto, né, sobre a liga. Agora a gente vai dar passar por transferências. Transferências vai ser uma coisa bem breve, tá, pessoal? Porque, de fato, não tem como a gente imaginar que a Liga Belga também contrate jogadores, nossa, de tanto destaque assim. Mas vale a pena citar principalmente as saídas. O caso do Bruges, né, que já teve dificuldade, já trocou de técnico e tal. Trouxe um atacante brasileiro, o Igor Thiago, sinceramente não conheço, estava no Ludogorets. Trouxe o Fez gol já, né? Fez gol de Zinco, pênalti agora na última rodada. trouxe também o Philippe Zinckernagel, esse daqui é mais conhecido, né? Já rolou o Campeonato Dinamarquês, já jogou até em time da Inglaterra, tá? Veio do Olympiacos aqui, também não é uma baita contratação, porém, perdeu vários jogadores aqui, o Bruges de importante, principalmente no Aleng. No Aleng, para quem não sabe, foi pro PSV e ele lembra muito o Neymar, sabe? No estilo de jogo, claro, né? Muito bom Devido às jogador. proporções, bom jogador, foi pro PSV, é seleção holandesa, então assim, perdeu seu camisa 10, né? Eu acho que essa que é a grande verdade. Perdeu também o zagueiro, o Abakar Sila, né? Foi por 20 milhões de euros aqui para o Strasbourg, e perdeu o Jack Hendrick, que foi para o time do Henderson, que o Steven Gerrard vai treinar lá na Arábia, além do Clinton Mato, que a gente citou, né, na análise da Ligue 1, Sililaren também saiu lá para o Valladolid, então, assim, na minha humilde opinião, elenco, eu acho que ainda assim a equipe do Bruges se enfraqueceu ao invés de fortalecer, que era o que eu precisava, né? Posso estar errado, sei lá, que esses jogadores com menos nome agora encaixem a equipe. Pode ser que sim, mas pelo menos olhando os nomes, realmente foi um time que se enfraqueceu. Outro que se enfraqueceu, que fez ótimos jogos, né, na UEFA Europa League passada, foi o Royal Union, que já vem há 2 temporadas aí brigando pelo título da Liga, né? Um time que chegou a estar na segunda divisão, foi para a primeira e agora já está se consolidando entre os primeiros. Inclusive, esse time também peguei gol na primeira rodada, cara. Eu fui pro jogo aqui contra o Anderlecht, né, que a gente vai falar sobre as contratações, e falei, pô, o Anderlecht deu uma reforçada e tal. Fui até para dar um lay, cara. Achava que a odd do Royal Union pelos jogadores que perdeu estava um pouco valorizada pela temporada passada, mas não. Aí foi lá, deu um padrãozão claro aí para estar a favor deles. Fiquem de olho no Royal Union, que é uma boa equipe, né? Mas perdeu o Vitor Bonifácio, que foi pro Leverkusen, vocês vão ver lá na Bundesliga. Ótimo jogador, excelente centroavante nigeriano. E perdeu o Ted Tillman, que eu acho que é o maior jogador de Malta aqui da atualidade, né? Camisa 10, seleção de Malta, que foi pro Reims. Vai jogar na Liga Francesa. Então, é um time que perdeu alguns jogadores. Depois a gente tem que falar do Anderlecht, né? Anderlecht é importante a gente citar. Por quê? O Anderlecht conseguiu trazer uma ótima contratação, acho que vai fazer muito gol aqui na Liga Belga, que é o Casper Dolberg. Surgiu no Ajax, né? Teve passagem pelo Nice, teve passagem pelo Hoffenheim, não encaixou em lugar algum. Acho que aqui ele tem grande chance. Também trouxe o atacante Luiz Vasquez, que dizem que é muito promissor lá do Boca Juniors, outra boa contratação. Então o Anderlecht se mexeu, se movimentou aí para tentar fazer, digamos assim, um campeonato muito melhor do que o 11º, 12º colocado que ficou na temporada passada. Até então, vi o primeiro jogo, não gostei, né? Na verdade, gostei porque eu peguei o gol, mas é isso. Sobre a rodada atual, né, Stefanoso? Como a gente já teve rodada aqui, a gente tem uma próxima rodada bem interessante, como por exemplo o Standard Liège, que é um time que hoje já é meio de tabela, não é time que briga por título, pelo menos inicialmente falando, contra o Royal Union, que é muito forte dentro de casa, também consegue alguns pontos fora de casa, né? Temos o Genk, galera, o Genk, várias vezes vocês vão encontrar odd super favorito, e várias vezes ele vai dar padrão, viu? Tá? Então o Genk é um time que, na minha opinião, ainda segue brigando ali pelo título junto com o Antwerp, tá? Não sei se o Stefano tem a mesma opinião aí também. Sim, eu acho que para briga de título vão ser os mesmos da temporada passada. Acho que o Bruges
não disputou o título da temporada passada, era o melhor time, né? Acho que hoje ele está quase que em igualdade dessas outras equipes, porque ele se enfraqueceu, como você bem falou, mas também está na briga. Eu acho que vão ser esses 4 de novo: Antwerp e os outros 3 que a gente já citou. Ó, não para esse jogo, tá? Porque o Louvain também é time de parte de baixo da tabela, mas o Molenbeek, pessoal, pelo menos que eu vi do primeiro jogo, que é o time lá de John Tester que eu citei, pode ser um bom time pra gente estar back contra, viu? Nessa temporada. Você sabe aquela zebra que normalmente vai dar padrão para o adversário para você estar a favor e tomar gol? Claro que é uma análise muito crua ainda, porque eu vi uma rodada apenas, mas ó, eu vou ficar de olho nesse Molenbeek para estar contra ele na temporada, né? Subiu, tal, não tem um time tão bom. Aqui a gente vai ter um confronto muito grande com Anderlecht e Antwerp, vamos ver como que vai sair aqui. Outro time que eu gosto bastante, né? Claro que não é um time de top, mas fica ali, sabe, quinto colocado, tá, é o Ghent, que é um time que vira e mexe, né, dá alguns padrãozinhos, vale ficar de olho. E o Bruges tem o primeiro desafio contra o Westerlo, que também é uma equipe meio para baixo de tabela, para enfrentar e buscar uma possível vitória nessa segunda rodada, né, segunda rodada que a gente tá aqui. É isso. Beleza? É isso, Estevam. Quer citar mais alguma coisa aí sobre a Liga Belga? Cara, acho que é isso. Acho que o único reforço que eu posso dar em relação ao que você já falou é tomar cuidado com o Bruges, né? Que historicamente, nas últimas temporadas, é o grande time lá da Bélgica. Isso costuma ter odds um pouco amassadas, né? Outra equipe que eu acho que constantemente tem odd amassada, essa eu não consigo ver justificativa, é o Ghent, não o Genk. O Ghent, que você também citou, que é um time que costuma dar padrão, mas muitas vezes eles em casa têm odd tipo 1,30, 1,40, eu acho que eles não Exageram, né? justificam uma odd dessa, né? Acho um pouco exagerado. Então tomar cuidado com essas odds muito esmagadas, que os times da Bélgica às vezes dão umas vaciladas, assim, né? Eles não são tão confiáveis, né, quando são favoritos. Pelo menos para cobrir margens esticadas, né? Então, é a única coisa. De resto é o que você falou, e a briga do título deve ser mais ou menos entre essas equipes. E lá embaixo devem brigar as mesmas de sempre, né? O Kortrijk, que escapou do rebaixamento ano passado, mas deve ficar ali embaixo junto com o time do Textor, que você citou. E o Eupan, que também está em sexto lugar, porque conseguiu um empatezinho lá na estreia, mas é um time que deve brigar lá embaixo. O resto, meio de tabela ali, para baixo. Boa, então fechada a análise da Liga Belga, vamos para a Superliga Em, Liga da Dinamarca. Vamos falar então de Superliga Em agora. Eu falo Superliga Em porque provavelmente é como se fala, né, na língua deles ali, mas aqui aparece como Superliga. Cara, Liga Dinamarquesa é uma liga que eu trabalho mais limitado, trabalho somente os favoritos, especificamente trabalho Midland, que não fez uma boa temporada, a gente já vai mostrar isso, e o Copenhague. O Nordirland também é uma boa equipe, o Brøndby também vive brigando, mas são equipes que eu trabalho com menos volume. Que eu trabalho mesmo com volume é o Midland, que inclusive até fiz um vídeo lá no meu Instagram falando sobre uma situação que aconteceu no Midland, e o Copenhague, que inclusive já deu para pegar gol do Copenhague essa temporada na última rodada. Lembrando que o campeonato já iniciou. Qual que é o formato de disputa da Superliga dinamarquesa? Exatamente como a gente citou na Liga Belga, então eles fazem aquele playoff de campeão e aí seguem os pontos, então vale muito para quem viu a análise ali da Liga Belga que o Stefano falou, o campeonato não termina, então por mais que o time já vai classificar, já tem ponto para classificar para a próxima fase, ele tem que continuar pontuando, ou seja, todo jogo vale, porque aí depois somam-se os pontos daqui e segue uma outra competição que é aqui, ó, playoff de campeão, tá? E aí o primeiro vai para a qualificação da Champions League, não tem vaga direta, tá? Os segundos, Conference League, qualificação também. E o quarto vai lá para um playoff de qualificação que vai ter que brigar com o time que ganhou ali que também tem um outro playoff que eles acabam brigando, né? Para tentar essa possível vaga aí. Então, realmente. E um detalhe, Gabi, que eu acho que é importante mencionar nessa divisão, é que aqui na Bélgica, na Bélgica, aliás, se eu não me engano, não tem rebaixamento, né? O playoff do playoff da Liga da Conferência League. Aqui é um playoff de rebaixamento mesmo. Você tem também o primeiro colocado, Sim. que até foi o Midtjylland ano passado, a gente pode falar um pouquinho da decepção que foi o Midtjylland. Brigou para não cair, né? Em Exatamente, teoria, mas né? No bloco de o não cair. Horsens e o Aalborg, que ficaram em quinto e sexto lugar, eles poderiam ter ido para a Europa se tivesse feito uma campanha espetacular, mas eles caíram. Então, é o grupo do título e o grupo do rebaixamento, que eles chamam, né? Tá até ali Relegation Round.
em que o campeão desse bloco inferior da tabela ainda tem a chance de ir para uma vaga europeia. Mas o foco desse grupo é não cair, né? É escapar das últimas 2 posições. Isso é importante mencionar. Perfeito, Stefano, é isso daí mesmo. Então, esse é o formato de disputa. E em 23 e 24, tá? E como vocês viram, né, o Midland não foi bem. Já em 23 e 24, o Midland já, depois a gente vai falar de transferências, já começou melhor, né? 2 vitórias, aliás, North Island, Midland e Copenhague. 3 das 4 equipes que eu citei, que são as favoritas aqui do campeonato, já venceram 2 partidas, ou seja, seguem invictos aí nas 2 primeiras partidas, e o Brondby venceu uma e perdeu outra. Então, assim, basicamente a briga na parte de cima da tabela é entre essas equipes, sendo o Copenhague sempre o grande favorito aqui da competição. Depois, agora o Stefano vai colocar a tela para vocês para a gente falar um pouquinho sobre características do campeonato, estatísticas e tal. Boa. Ano passado, acho que o grande destaque foi o North Island, que o Gabi... Nem sei se é assim que pronuncia o nome, né? Mas acho que é. Eu também não sei, andando aqui. Deve ter gente que fala North Island também, tá tudo certo. Mas foi o grande destaque, brigou pelo título, né? E acho que o Mel na Dinamarca sempre tem uma equipe que se destaca, né? E briga pelo título que não tá esperando. Então, tentar identificar essa equipe pode ser uma boa alternativa. Esse time que a gente tá falando, inclusive, é um time que tem... eu acho que não sou trader, né? Mas acho que ele dá um padrão bem legal ofensivo. É um time que faz bastante gol, domina bem seus jogos, principalmente em casa. É uma liga que também tem uma tendência over, mas não é tão over como o Belgão, como a Bundes 2, que o Gabica já trouxe aqui no Pesa canal. muito equipes específicas, viu? Pesa muito E equipes quem puxa específicas essa ali. média para cima é o Copenhagen. O Midland nem tanto, né? Tem muitos jogos do Midland que não são tão over assim. Acho que o Copenhagen, o próprio Nordjylland é outro time que fez bastante gol na temporada passada e já começou, fez 4-1 agora nessa temporada, né? Um time bastante ofensivo. Mas no geral, não é uma liga mais que puxa para o 2,5, que com algumas equipes puxa essa linha um pouquinho para cima, né? Então já é uma liga que pode sim ser boa para over, mas já é meio que aquele meio a meio. As próprias estatísticas dizem isso, né? Se você olhar ali embaixo, essa tabelinha aqui, a gente tem o over 2,5 com 50% e o under 2,5 com 50%. Então já não é aquele festival de gols que às vezes em outras ligas a gente encontra, né, Gabica? Exatamente, é uma liga que realmente, pessoal, trabalha de forma limitada, buscando o que tá dentro do meu método, que eu acho muito interessante, que é o quê? Vitória de favorito, leia zebra, back favorito, back super favorito, que é isso que basicamente eu vou para buscar aqui. Um outro ponto, tá? Já para dar uma característica agora de uma equipe. E aí a gente pode passar para transferência aqui, Stefanoso, deixa eu colocar aqui na tela, que o Midland tem tudo para fazer uma temporada bem melhor do que a temporada passada. Eu acho que foi muito aquém. Inclusive, focou muito em competição europeia, né? Se não me engano, jogou qualificação Jogou da Europa Europa League, League, né? Europa League, Pegou então pegou Sporting, né? o Se não me engano. Sporting. Então, isso daí acabou atrapalhando o Midland. Porém, contratou muito bem essa temporada e fiquem de olho na bola parada. Os 2 jogos que eu vi, o Midland teve um pênalti de bola parada, fez um gol de bola parada, que foi o que eu acabei pegando. E por quê? Trouxe jogadores que são muito bons nesse quesito, que é o Sverre Ingasson, que é zagueiro da Finlândia, tá? A seleção finlandesa, que estava no PAOK, muito bom zagueiro, inclusive reforçou o setor. E o Guisun Cho. O Guisun Cho, para quem viu a Copa do Mundo passada, é o camisa 9 da Coreia, muito forte, jogo aéreo, camisa 10 do Midland agora, e trouxe também o Christopher Olsson, que é a seleção sueca. Então, assim, não contratou muito, que não é uma liga que existem grandes contratações, porém contratou exatamente o que precisava. Um bom zagueiro, também tem forte jogo aéreo, e um atacante, que o Midland historicamente sempre teve atacantes muito altos, ou seja, joga muito com centroavante e pontas pelos lados. Daí é uma característica da equipe do Midland, tá? Depois também acabou perdendo o Evander, que também já estava na temporada passada, né? Tem também o Juninho, zagueiro ex-Bahia, que tá por lá, o Paulinho, lateral esquerdo, também que tá por lá. Alguns jogadores conhecidos. E depois vale a pena citar o Copenhague também, contratação que trouxe o Jordan Larsson, filho daquele Henrique Larsson, que jogou do Spartak Moscou, estava no Schalke. Para o Schalke não deu tanto certo, mas aqui para o Copenhague é um jogador importante, inclusive ele fez o gol, né, que eu acabei pegando no Copenhague aqui nesse início do campeonato. E trouxe também o Mohamed Elionus, que é outro ponta, né? Então, um ponta esquerdo, né, da seleção da Noruega, jogou muito tempo Premier League, especificamente pelo Southampton, tá? E agora, falando aqui sobre a rodada em questão, que agora a gente vai para a terceira rodada, como a gente já mostrou para vocês. O que você vai ficar de olho?
jogos, não que é uma indicação minha, tá? Jogos do Copenhague, sim, Copenhague dentro de casa normalmente é jogo para super favorito. Depois o Midtjylland vai pegar o Lyngby fora de casa. Cara, o Lyngby é o time do Finn Bogason, o Stefan, O né? time do Finn Bogason. Vale a pena citar isso daí, tá? O Lyngby trouxe o Finn Bogason, que jogou muito tempo no Augsburg, aquele atacante também da Finlândia, e o cara já vem dando trabalho aqui. Porque, assim, jogador que já teve um nível, né, de europeu um pouco elevado, ele vai fazer diferença aqui, tá? E o Lyngby, os jogos que eu vi, que inclusive eu vi o primeiro jogo do Copenhague, não deu padrão de nada. O Copenhague até venceu, mas teve gol do Finn Bogason anulado e tal. Então, assim, é um time que tem que tomar cuidado quando joga dentro de casa. Então o Midtjylland joga fora de casa nesse jogo. E aí depois a gente tem um confronto de duas equipes que eu citei, que é o North Island, que venceu as duas primeiras partidas, e o Brøndby, que para mim é a quarta força do campeonato dinamarquês. Então eles vão se enfrentar, como vocês estão percebendo. O North Island, até pelo desempenho que tem dentro de casa, já é favorito. Aí depois os outros jogos, pessoal, eu não sei dizer se o Silkeborg realmente vale essa odd 1,60, se o OB, que é o Odense, né, 2,20 contra o Viborg aqui 2,80, assim, esses outros jogos realmente eu não me meto, tá? Eu não me meto, prefiro focar nesses daqui. Caso você queira fazer as outras partidas, fica totalmente à vontade, mas sinceramente eu vou aqui para focar nos favoritos. É isso, Stefano? Tem que tomar bastante cuidado na Liga Dinamarquesa com favoritos fora. O Copenhague agora, final de semana mesmo, foi jogar com o Vesely, que é uma equipe recém-promovida e venceu, acho que com 2 gols de pênalti, né? Foi um jogo que sofreu 3-2. Então, mesmo as equipes muito fortes, elas tendem a ter cuidado, ter dificuldade. Eu destacaria também, que a gente acabou nem falando na análise do campeonato, o Aarhus, não sei também se é assim que pronuncia, que é o AGF, né? Vai jogar com a Gavi Dovre agora no final de semana. É um time que fez a temporada passada muito boa, foi para a parte final da liga, incomodou, teve um momento ali que se tivesse conseguido vencer 2 partidas, podia até brigar pelo título, acabou tropeçando e ficou ali um pouco mais para trás, mas é uma equipe muito sólida defensivamente, não é um time tão over, já é um time que puxa mais para o under, mas que é um time que bem organizado e pode dar trabalho também nessa temporada. E fora isso, e vocês vão ver que o Copenhague, que a gente falou, as próprias odds já indicam, né? Então vão ser sempre odds um pouquinho amassadas, mas eu recomendo, assim, o Copenhague consegue algumas goleadas, mas eu gosto de puxar sempre para o live essas linhas mais esticadas, tentar pegar pelo menos um -1, porque, assim, eu e Stephanie, isso é uma experiência 100% minha, tá? Não tô falando que vocês não têm que fazer o que eu tô falando, mas eu não tenho uma experiência muito boa, mesmo nas ligas maiores, assim, mais vamos dizer assim, mais lineares, em pegar linhas muito esticadas. A gente já falou do PSG aqui, mas menos 1,75, -2, mesmo menos 1,5, para eu pegar o menos 1,5 tem que ser tipo Manchester City. E aí, quando eu vou para essas ligas alternativas, meio que meu teto assim é o -1, que se ganhar por um gol, pelo menos devolve a aposta. E o Copenhague várias vezes se complica, né? Toma gols e se enrosca em casa. Então, tomem cuidado com as linhas esticadas. Mas acho que no geral é isso. E o Lyngby, que também você falou do Finn Bogason, que na estreia já fez gol e assistência, né, contra o Viborg, que depois até buscou empate nessa partida, eu acabei assistindo. Não é um campeonato que eu acompanho também todos os times, eu sou mais focado como o Gabica nas grandes equipes. Acho que é uma característica que, como eu comecei no trading, depois para o punting, acho que a gente puxa um pouquinho. Isso é muito de trader, né? De pegar algumas equipes para acompanhar. Geralmente o punter acompanhou o campeonato, mas eu tenho isso. Em algumas ligas eu trabalho algumas equipes e eu sigo a mesma linha de raciocínio. Então, não sei explicar muito se o Odense ou o Viborg são melhores, se a odd está justo ou não, mas a gente consegue, conhecendo esses times mais fortes e sabendo que... e aí, só para complementar a nossa análise e fechar, que a gente já falou bastante de Liga Dinamarquesa, quem briga lá embaixo? Provavelmente os times recém-promovidos, o Gavi Dovre, o Vesely, e também o Lyngby. O Lyngby, que no passado fez um começo de temporada horroroso, não sei se você chegou a acompanhar, parecia que ia cair de sobra, e na reta final cresceu muito, ganhou vários jogos, inclusive ganhou do próprio Midtjylland em casa, um jogo que eu tomei um headzinho lá, e aí acabou sobressaindo e sobreviveu, né? Então tá aí, esses 3 times, eles tendem a ser um pouco mais pesados contra o mercado. A gente tá vendo o Vesely lá com o Silkeborg já bem zebra, o próprio Gavi Dovre, mesmo em casa, como o zebra contra o Haros. O resto é meio que tudo parecido, né? Bem similar. Então, geralmente o que eu faço é isso. Eu trabalho mais Copenhague e Midtjylland, e talvez o Nords, que já peguei até intimidade com o time, que são equipes muito fortes, principalmente em casa, e aí a gente consegue ter meio que uma referência do que é uma linha justa contra esses times de meio de tabela e outra linha um pouquinho mais puxada contra esses times inferiores. É como eu trabalho a Dinamarca, e aí se vocês quiserem se
aprofundar vão ser muito bem-vindos nos comentários com mais informações. Mas para mim é mais superficial mesmo. Show de bola. Vamos para a próxima liga, então. Vou falar de campeonato suíço agora. Bom, pessoal, vamos falar de Superliga Suíça, tá? Um campeonato que eu já trabalhei bastante no passado. Esse daqui, quem vai trazer as informações para vocês, que acompanha muito Superliga Suíça, é o Stefano, tá? Só dar um breve panorama aqui da competição. Temporada passada, Young Boys campeão, Servette o segundo colocado, e Young Boys, com isso, vaga de qualificação para Champions, tá? Para ambos. Depois, terceiro lugar, vaga de qualificação para Europa League. E o quarto e o quinto vaga aí para qualificação de Conference League, e o 10º joga o playoff de relegation, mas a equipe do Sion, né, que inclusive tem o Balotelli, já caiu para a segunda divisão, né, Stefanoso? Sim, senhor. Temporada passada foi bem interessante. Antes de você mudar, tem algumas coisas que são legais de comentar. Primeiro ponto sobre a Liga Suíça, é uma liga que eu gosto bastante de acompanhar, e é uma liga divertida, porque é uma liga bastante over também. Daqui a pouco a gente vai passar as estatísticas para vocês, vão ver que a média de gols é bem alta. Isso traz algumas características importantes. Então, assim, já passando um pouco para essa parte, né? Pondo a carroça na frente dos bois, mas já dando alguma dica de característica. Primeiro ponto, o Gabica falou muito bem disso em outras ligas. Quem quiser começar a trabalhar de Superliga Suíça, tome um pouco de cuidado de vir com aquela ideia de Basel e Young Boys, né? O Young Boys continua muito forte. O Basel já faz algumas temporadas que deixou de ser aquele time que ganha de todo mundo, né? Que talvez tenha uma memória afetiva como a grande equipe suíça. Ainda é, em termos de nome, de tradição, mas tecnicamente já é uma equipe bem comum, para falar a verdade. O Gabica daqui a pouco vai falar das transferências, perdeu 2 jogadores importantes. Mas tem um ponto muito para tomar muito cuidado, que é assim, mesma coisa que eu falei do PSG, né? Vamos então pegar o Young Boys. Se vocês voltarem lá na tabela, volta ali rapidinho, Gabica, por favor, da temporada passada. O Campeonato Suíço tem muito empate. E olhem o Young Boys, mesmo com a campanha sobrando, ele teve 11 empates nessa campanha. Então, dois pontos para tomar cuidado, que realmente deve ser a equipe de novo a ser campeã com alguma sobra. Mas não é um time que muitas vezes sobra nos seus jogos, tá? Ele ganha, às vezes até goleia, mas não dá um padrão tão claro de back ou tão confortável, na minha opinião, né? Não sou trader, mas olhando os jogos, acompanhando os jogos, eu acho que o Young Boys é aquele time que se diferencia pela técnica. É um time mais forte mesmo tecnicamente, mas não é aquele amasso, não vai ser um Bayern contra um Augsburg que vocês vão assistir. Mesmo contra equipes mais fracas da tabela, isso pode ser um problema. Outro ponto importante, e aí isso já é uma métrica que eu ainda não tenho, não faço esse tipo de aposta, mas para quem gosta de trabalhar em empate, aposta em empate, aqui para mim é uma mina de ouro, tá? Porque assim, como é um campeonato muito empate, over, né? Exatamente. Olha a coluna do empate, quase todos os times têm 2 dígitos de empate na temporada, só o Grasshoppers que não tem e o Intertour, né? O resto é todos 10 ou mais empates ao longo da temporada. E tem muito empate mesmo na Liga Suíça, até peguei aqui o dado certinho na Academia das Apostas, foram 32,2% de empate. E como é uma liga over, ao contrário do Brasileirão, a odd não é 3. Geralmente a odd é 3,50, 3,60, enfim. E fazendo uma conta de padeiro aqui, vamos supor que você aposte R$100 em todos esses jogos, né? Vamos por uma odd média de 3,50. A gente ganharia 250, né? Com essas apostas, perderia ali alguma coisinha. Aliás, falei certo? A gente ganharia 250 por acerto, né? Isso aqui tem que ser vezes 32, daria mais ou menos 8 mil. E a gente perderia também as outras 68 apostas, né? Daria 6 mil e pouquinho. Ou seja, apostando cegamente com R$100 em todos os empates, daria um lucro de mil e pouquinho. Não estou falando para vocês fazerem isso, porque pode ter sido uma coisa não específica. É isso. Mas onde eu quero chegar tem valor nesse empate, tá? Até para trabalhar um trading, talvez vocês que curtem fazer mais no ao vivo essas operações, não vão esperando um jogo morto. É difícil, né? Geralmente a Liga Suíça tem uma certa previsibilidade. Eu acho também que a Liga Suíça ela é divertida, mas ela não dá tanto padrão de over como a Bundes 2. Quem está acostumado a ver, já teve o programa aqui do Gabica com o Theo. A Bundes 2 é uma liga que é loucuragem, é lá e cá o tempo todo. A Liga Suíça, às vezes, sai uns gols do nada, né? Os jogos são animados, saem muitos gols, mas não tem aquele padrão claro, né? Se fala assim, nossa, esse jogo tá aberto. Às vezes é um jogo que tá meio morto e de repente sai 2 gols. Acontece isso com bastante frequência. Então, é uma coisa para vocês ficarem de olho. Então, empates muitas vezes têm valor, tá? Como eu falei, não faço esse tipo de aposta, mas é uma coisa para vocês olharem com carinho, quem gosta. E aí, depois do Young Boys, que é um time realmente um pouco acima e que controla seus jogos e tudo mais, a gente tem
cacetada de times que é mais ou menos a mesma coisa, tá? E isso é interessante, porque e aí já é uma estratégia que eu uso muito na Superliga Suíça, né? Quem acompanhou lá no Telegram o Projeto Zebra viu que muitas vezes a gente incluía jogos dessa liga. Como são equipes parelhas, equipes over e com muitos empates, geralmente o valor está na zebra, tá? Geralmente o valor está em trabalhar tirando o Young Boys em equipes adversárias do Young Boys, ou até vou falar para vocês que dá para a gente trabalhar contra o Young Boys em linhas muito esticadas, se não for contra uma equipe muito fraca, né? Agora mesmo, nessa última rodada, contra o Iverdon, que é um time recém-promovido, não conseguiu vencer, né? O grande favorito da liga. Então, uma coisa para a gente tem que tomar cuidado. E de resto, handicaps positivos é realmente o que tem de mais interessante como característica da liga para trabalhar. Over e handicaps positivos é o que eu mais faço no Suição, é uma coisa muito interessante. E para passar para você, Gabi, que é falar de transferência, de expectativa para essa temporada, só uma curiosidade sobre a Superliga Suíça. Eles subiram o número de times, até no passado eram 10 times, eram só 10 equipes, e eles faziam, se eu não me engano, 4 turnos que davam 36 jogos, né? Seriam 9 jogos por turno, então você jogava 2 vezes contra cada equipe em casa e fora. O que aconteceu? Caiu o Sion, que era a equipe do Balotelli, né? Começou bem a temporada e depois morreu, caiu. E o Sion e o Intertour, que também ficou, né? Eram as duas equipes mais fracas. Então você tinha o Young Boys, Intertour e Sion, e o resto era tudo mais ou menos no mesmo nível, inclusive o Basel, tá? Se eu fosse apontar assim uma segunda equipe mais forte, eu acho que seria o St. Gallen hoje, tá? O St. Gallen talvez seja a segunda equipe, e o Basel e o St. Gallen foram as decepções da temporada passada, muito porque o Basel estava focado na Conference League, né? Fez uma ótima temporada, foi até semifinal, perdeu da Fiore, né? Perdeu a Fiorentina. E isso talvez tirou um pouco o foco da liga. Não é que o Basel é um time de meio de tabela, é um time de meio para cima, mas assim, não existe uma diferença técnica muito clara hoje em dia entre o Basel e o Luzerne, e o Lugano, que são as duas equipes também que formam ali o G4 que vai brigar na parte de cima, né? E aí a gente tem o Servette fez uma ótima temporada passada, enfim, são equipes muito parelhas, muito similares, e jogos legais, assim, divertidos, dificilmente você vai ter um grande amasso só de um lado, enfim, são jogos bem parelhos. E subiram, além, né, do Iverdon, que eu já comentei, subiu o Stade Lausanne e o Lausanne. Desses três, olho no Lausanne, parece que é uma equipe que veio um pouquinho mais estruturada, vamos colocar eles assim, se a gente fosse separar no Power Ranking, né, a gente tem lá o Young Boys, aí vem essa turma de cima que eu falei, St. Gallen, Basel, Zurich não, desculpa, Luzerne, Lugano, aí vem o meio de tabela que já vem o próprio Zurich, que é uma equipe muito boa de contra-ataque, mas não tão boa propondo o jogo. E aí a gente tem a parte inferior, que teria o Grasshoppers, que é meio de tabela para baixo, junto com o Lausanne, e o resto ali, os recém-promovidos e o Intertour, seriam a parte que vão brigar ali embaixo. Né? Então já deu para dar um panorama geral para vocês, é o que esperar da liga. Falar um pouquinho de transferência, Liga? Oi? Quer falar um pouquinho de transferência? Alguma bora, coisa bora. Pitaco aqui? Não, só o único pitaco eu até estava conversando no off aqui com o Stefano, o motivo de eu ter parado de fazer a Superliga Suíça, né, que eu já trabalhei muito Superliga Suíça lá atrás, nas épocas áureas do Basel, até mesmo recentemente, quando o Arthur Cabral estava no Basel, ainda era uma boa equipe, né, trabalhei alguns jogos de Conference League com uns backs bem interessantes, porque colocavam algumas odds um pouco mais altas para ele, mas aí por conta de ter menos stream e tal, menos streaming, acabou que eu não consegui ver. Vi as primeiras rodadas, tá? Por exemplo, vi o jogo entre Lugano e Sangale, pô, jogo dificílimo, né, de trabalhar, sabe? E essa é a tendência, tá, pessoal? Essa é a tendência. Talvez, aí como o Stefano falou ainda, né, o Young Boys é o time que vence, vamos dizer assim, que tem mais qualidade, mais pretensão de vencer, porém, não é um time que dá muito padrão. É um campeonato que realmente é difícil você ter leitura para estar a favor. Por isso, né, que eu acabei também, por outro motivo, abortando aí, ver a liga assim com tanto carinho assim. Sobre a contratação, vale a pena citar o Basel, né? Que o Stefano já citou, que não é o Basel de antigamente. E o que aconteceu com o Basel? Saiu tanto o Andy Diouf quanto o Zeki Andoni, né? Que eles estão colocando como entrada, mas ó, o Zeki Andoni foi pro Burnley, ótimo jogador, muito bom jogador. E o Andy Diouf, tá? O Zeki Andoni, inclusive, vi na Euro Sub-21 agora há pouco, né? Jogou um jogo contra a França e tal. O Andy Diouf, que foi pro LAN, quando a gente falou da Ligue 1. Então, assim, perdeu 2 ótimos jogadores. Ótimos jogadores importantes aqui da equipe. De resto, tá? Vale citar que o Lugano, por exemplo, tem o Renato Steffen como um dos seus principais, o principal jogador, né? Até capitão da equipe, que estava até pouco tempo no Wolfsburg, né? Lá no Basel também tem o Fabian Frey.
E é isso. Acho que não tem muita coisa assim para citar de transferência. Depois, como a gente já tá na terceira rodada, já dá para ter uma noção, né? O Young Boys vai pegar o Intertour, que é uma equipe que subiu agora, né? Você vê que é uma odd de 1,18. Depois a gente tem um jogo ali já metade de tabela entre Zurique e Lugano. Depois a gente tem o St. Gallen, né? Que é uma equipe que o Stefano apontou aqui também com uma boa equipe. Aí 1,65 dentro de casa contra o tá Lucerna. um pouquinho puxado, tá? Já vou deixar até uma dica pro pessoal. Isso aí vai dar para pegar quase o mais um do Luzerne. Valor, tá? Não são equipes. Não existe essa diferença técnica toda, na minha opinião. Sangalo é um time muito ofensivo, mas dá muito espaço, toma gol quase todo jogo. Então, é exagerado aí. E o Grasshopper contra o Basel, né? Vocês viram que o Basel aqui é uma odd 2,20, ou seja, né? Óbvio, é um jogo fora de casa, mas o Basel já não é tão favorito assim, Um né? último ponto que eu esqueci de comentar. Eu não sei porquê, mas o mercado odeia o Grasshoppers. É uma equipe que muitas vezes eu trabalho a favor também. Mesmo em casa, vira e mexe, eles têm linha positiva. É uma equipe um pouquinho mais fraca, sim, mas não é aquela diferença toda. Até para fechar na minha participação sobre a Superliga Suíça, eu estava olhando ali a classificação final. Tirando ali, como eu falei, os dois times mais fracos, que eram o Sion e o Intertour, e o Young Boys, que era o time que sobra, a gente teve o Servette e o Lugano fechando com 58 pontos, 57, mas se vocês olharem ali a forma final, foi uma reta final muito boa das duas equipes, né, que acabaram descolando um pouquinho. De resto, a diferença do Luzerne, que foi o quarto, para o Zurique, né, foi de 6 pontos, dois joguinhos só. E se a gente tirar essa boa fase, provavelmente também não seria tão grande, seria de 10 pontos ali entre o Zurique. Então podem esperar uma trocação de pontos. Não, aquela galera que gosta de deixa eu olhar aqui os últimos jogos, estatísticas para postar sem conhecer as equipes. Não recomendo trabalhar na Liga Suíça, porque é uma liga que é exatamente isso. Alguma equipe pega uma boa fase, ganha 3, 4, mas são muito parelhas. Então daqui a pouquinho elas começam a perder também, tem uma certa instabilidade. Mas é um campeonato interessante para trabalhar. Boa, pessoal, nossa análise encerra a partir de agora. Analisamos essas 4 ligas. Se você gostou, se inscreve, porque no próximo vídeo, ou seja, na parte 2 dessa análise, a gente vai fazer mais campeonatos alternativos aqui para você. Qual campeonato você gostaria de ver análise aqui no Fala Gabica comigo, com o Stefano? Deixa aí nos comentários. E claro, caso você quiser criar sua conta na Betfair, link abaixo na descrição. E vou deixar aqui no card a nossa playlist onde a gente já falou sobre Bundesliga 2. Fechado? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, bons greens a todos.